E vamos para mais um Desrotulando Materiais Dentários. O Desrotulando de hoje é atendendo o pedido de um ex-aluno que me escreveu aqui no Instagram com dúvida em relação a esse material aqui, o Fluonis, que é um verniz de flúor produzido pela SS White e está sendo vendido hoje na Dental Creamer pelo preço de R$ 39,90. O que chama a atenção desse verniz logo de cara é que no frasco, na caixinha, a gente tem um frasco do verniz e um frasco do solvente. Vamos entender sobre esse material? Esse então é um verniz fluoretado em que o princípio ativo dele é o fluoreto de sódio. Nesse material, o fluoreto de sódio está presente correspondendo a 5% em massa do produto. Quando a gente compra esse kit, além do frasco contendo verniz fluoretado, a gente também vem junto um outro frasco contendo álcool etílico. Então ele é utilizado como solvente e a gente precisa desse solvente, né, sendo álcool etílico, porque a base do produto, a base do verniz, é a base de resinas naturais. Então o que vai solubilizar, caso a gente precise, essas resinas naturais seriam álcool etílico. As indicações que a gente tem do fabricante, elas estão aqui listadas e são muito semelhantes àquelas indicações que a gente já tem da maioria dos vernizes fluoretados. Então, para prevenir desenvolvimento de lesões de cárie, para tratar remineralizando lesões de cárie ainda em estágio inicial e também para os casos onde a gente tem a hipersensibilidade dentinária. O produto é contraindicado quando a gente tem casos de paciente com gengivite ulcerativa e estomatite, além, é claro, dos casos em que o paciente tem alguma alergia a algum dos componentes desse produto. As indicações de uso, elas são também muito semelhantes aos outros vernizes fluoretados, então a gente precisa fazer uma boa profilaxia na boca do paciente, manter aquelas superfícies que você quer aplicar o produto bem secas e antes de fazer a aplicação do produto na superfície dental, agitar bastante o frasco para que você tenha realmente um produto completamente homogêneo antes de fazer a sua aplicação. Com o auxílio de um pincel microbrush, você vai aplicar um pouco do verniz numa fina camada sobre aquelas regiões que você selecionou para fazer esse tratamento ou prevenção. E aí depois não há necessidade de secar. O que você precisa é simplesmente orientar o paciente a não ingerir alimentos, né, que vão remover aquela película que você aplicou sobre o dente dele e nem escovar os dentes, porque uma vez que ele faça isso, ele acaba removendo o verniz que foi aplicado. O cenário que a gente tem por trás da aplicação desses vernizes é que quanto maior for o tempo de contato que o verniz fica com o tecido dental, maiores são as chances da gente ter a liberação dos íons de flúor e que esses íons consigam então fazer trocas iônicas aí com o tecido dental, fazendo o efeito que eles precisam fazer no sentido de remineralizar a estrutura dental e formar a fluorapatita. Uma informação importante que o fabricante dá é que logo depois de utilizar esse material, você feche bem o frasco do verniz, para que você não tenha alteração em relação ao que tem dentro daquele conteúdo depois de aberto. O que acontece na maior parte das vezes é que esse material pode começar a se alterar e aí você, antes de finalizar a utilização de todo o material contido no frasco ou até mesmo antes do vencimento dele, você perde o material porque você tem uma alteração muito grande da consistência. E é para isso que ele coloca o solvente junto do mesmo kit. Então, se isso acontecer com o seu material, o material começar a ficar com uma viscosidade muito diferente daquela inicial, quando você abriu a embalagem, você pode colocar o solvente, que no caso é o álcool etílico, para diluir um pouco o verniz que está ali dentro do frasco, para que ele volte a ter uma consistência que você consiga fazer uma boa aplicação clínica. É claro que isso vai acabar diluindo um pouco o material, mas ainda assim o fabricante recomenda que esse tipo de procedimento seja feito para que você possa utilizar o material até o fim do frasco. E aí, em relação ao material, acho que a gente não tem muito mais informações para falar aqui. E aí o que eu fiz? Eu fui buscar alguma referência bibliográfica, algum estudo que tivesse comparado esse verniz com outros, porque essa era a dúvida do aluno, se era diferente de outros produtos do mercado. E a gente é muito carente desses estudos em relação a esses comparativos de material, quando a gente fala de materiais dentários, isso vai mudando sempre. O único trabalho que eu encontrei foi esse estudo clínico controlado, em que comparou, e ele é de 2011, então ele comparou 3 vernizes fluoretados, sendo um deles o Fluonis, que é o que a gente está conversando, e comparou com o verniz
Duofluoride da FGM e o Durafluor, que era produzido pela Dentsply, mas que não está mais à venda no Brasil. O Duofluoride da FGM hoje em dia está custando R$ 50,90. É um preço bastante semelhante a esse que a gente tem aqui. Então, e o estudo diz que ao fim desse estudo, né, das comparações que eles fizeram, eles não encontraram diferenças significantes entre os 3 vernizes que foram estudados. O estudo foi feito em crianças aqui no Brasil e não houve nenhuma diferença significante entre esses 3 produtos. Agora me conta se você já usou algum deles e qual que você gosta.